Os governos Sarney e Collor tentaram, sem sucesso, acabar com a inflação herdada dos militares. Ao assumir a presidência, após a queda de Collor, Itamar Franco convidou Fernando Henrique Cardoso para ministro da Fazenda, com a missão de reorganizar a economia. Reuniram um grupo de economistas, coordenado por Pedro Malan. O plano de ação econômica que eles escreveram foi publicado no final de 1993. Na época, a inflação batia recordes, prejudicando principalmente os mais pobres. A inflação é um imposto. Ele incide fundamentalmente sobre aqueles menos capazes dele se defender, que são aqueles que não têm acesso à indexação, à proteção de moedas indexadas, tal, que carregam no bolso a sua moeda e que vai sendo comida numa base diária pela inflação. Essa é a razão pela qual eu espero não estar equivocado ao dizer que a maioria da população brasileira hoje exige e exigirá de qualquer governo que ele não tenha uma atitude complacente em relação à inflação, porque a inflação é um tributo que incide sobre o seu salário. No início de 1994, a inflação estava em 40% ao mês, ou 3.000% ao ano. Os preços subiam sem parar. Gasolina, alimentos, prestações. A cada hora, o cruzeiro valia menos em relação ao dólar. O truque dos economistas foi criar uma espécie de dólar virtual, a URV, Unidade Real de Valor. A roda viva dos preços continuava corroendo o cruzeiro, mas não atingia a URV. Em julho, a URV perdeu as letras U e V, permanecendo o R de real. A nova moeda nascia sem a doença da hiperinflação. Finalmente tínhamos uma moeda forte. R$1 valia o mesmo que $1. Aos poucos, sem congelamento de preços, chegaríamos a uma inflação de país desenvolvido, apenas 1,6% em 1998. Mas os juros continuavam de país em crise. O Banco Central jogou a taxa nas alturas para desestimular o consumo e atrair capitais para equilibrar as contas nacionais. Inflação baixa e juro alto resultaram em pouco crescimento econômico, que era sustentado em boa parte pelas exportações. O Produto Interno Bruto, que mede a riqueza produzida no país, crescia quase 6% no lançamento do real. 4 anos depois, em 1998, a economia brasileira praticamente parou de crescer. A estagnação foi agravada pela crise da Ásia, que sofreu fuga de capitais, e da Rússia, que quebrou logo em seguida. O Plano Real, que foi o mais, vamos dizer, talentoso dos planos de estabilização, porque ao invés de controlar todos os preços, ele decidiu controlar um único preço, que foi o preço do câmbio. Então ele teve um talento de composição muito grande, mas ele também foi estendido além do prazo. A paridade cambial não deveria ter sido mantida por um tempo tão prolongado. Com a queda nas exportações e o fantasma da recessão, o governo desvalorizou fortemente o real no início de 1999. O dólar passou a custar mais de R$2. O Banco Central adotou o câmbio flutuante e o sistema de metas para a inflação. Temos hoje uma moeda estável e mesmo hoje não temos nem de perto nada parecido com o que era a inflação naquela época. E é preciso centrar em aumentar o investimento de maneira a garantir um crescimento elevado. Para isso, a taxa de juros alta não é boa. Até hoje, a retomada do crescimento econômico de maneira sustentável ao longo dos anos ainda está por acontecer.